Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, ó, que legal. Hoje, terça-feira, 18 horas. Nós estamos aqui sempre às terças, sempre às 18, sempre com a gente. E nós temos um convidado hoje, nosso parceiro querido, Nailton Cazumbá, que a gente vai falar sobre prestações de contas das entidades, das organizações, da sociedade civil. Então, só um minutinho enquanto o nosso convidado chega. Boa noite para quem está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E já já, nosso convidado Nailton Cazumbá está por aqui e a gente começa esse bate-papo. Então, pessoal do Instituto, São Foco Presente, Ana Cunha Correia, pessoal todo que está chegando, Pastor Luiz Eduardo, olha só, Nailton já está aqui, então nosso convidado já chegando, vamos lá recebê-lo aqui na nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Seara, sou advogado, consultor, sou mestre em desenvolvimento e gestão social pela Escola de Administração na UFBA e o nosso convidado chegando aqui, Nailton Cazumbá, querido, seja bem-vindo. Olá, Lucas, boa noite. Boa noite a todos. Legal, Nailton. Você que é um grande parceiro, mais uma vez aqui. Uma honra receber você aqui na live. Nossa, que legal, mais uma vez. Fico muito feliz por essa parceria. Prazer é sempre meu poder participar e bater esse papo contigo, Lucas. Uma grande satisfação. Nailton, bom, como sempre aqui na nossa tradição, né, não vou apresentá-lo, vou deixar aqui para quem não conhece. Você é uma sumidade, uma pessoa super conhecida aí nacionalmente, então eu vou pedir que você se apresente aí para quem eventualmente não te conhece. A bola está contigo. Ok, Lucas. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite especial à turma que está sempre nos acompanhando. Para quem não me conhece, né, eu sou Nailton Cazumbá, contador de Salvador, Bahia. Eu posso me considerar já um especialista no terceiro setor, Lucas, porque em fevereiro do próximo ano eu vou completar 25 anos de atuação no terceiro setor, né? Na área contábil, na área de financeira, prestação de contas, controladoria, auditoria, ultimamente fazendo também algumas palestras, ministrando cursos. Então, aceitei de pronto, né, esse convite de estar aqui mais uma vez. E agora escolhemos um tema bem interessante, né, que é a questão das prestações de contas no terceiro setor. E um ponto interessante é que, apesar desses 25 anos, né, praticamente, de atuação no terceiro setor, eu tenho um pezinho também no lado do poder público, né, onde já atuamos como analistas de projeto de prestação de contas. Né, um bom período na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e também na Universidade Federal da Bahia. Então, vamos trazer hoje um pouquinho desses dois lados, né, dois lados do balcão, com referência às prestações de contas. Nailton, mais do que um especialista, eu considero, e muito, tem mais gente também que considera, você é uma referência para todos nós. Tá? Dizer logo da minha admiração por você, você sabe disso, mas dizer aqui de público para as pessoas que estão nos assistindo, a admiração e respeito que tenho por você como profissional, como técnico e também pessoal, né? Esse tempo que eu já estou de volta aqui na Bahia, essa proximidade que a gente está tendo, esse diálogo que a gente está tendo, então, deixar aqui bem... para todo mundo, né, essa admiração e esse respeito, esse carinho que tenho pela sua pessoa e o respeito que tenho pelo profissional também. E muito me alegra poder tê-lo aqui como parceiro do Oscar Legal Instituto e das lives e em todas as atividades que a gente vem fazendo. Eu seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E saiba que isso é recíproco, né? Também admiro muito o seu trabalho, não só do lado profissional, mas também como do lado pessoal. Tanto é que eu te chamo de companheiro, de parceiro o tempo todo, né? Fora as formalidades. Então, realmente, você também está fazendo um ótimo trabalho, levando o terceiro setor ao Brasil e não dizer ao mundo, né? Que muita gente de fora também está acompanhando suas lives e eu já te apelidei aqui na Bahia, você é o rei das lives. Obrigado, Nailton. Mas nem tanto. Mas vamos lá, Nailton. Sem maiores delongas, o tema aqui, prestações de contas. Eu queria começar fazendo uma provocação, né? A gente sempre tem falado isso, acho que já é a terceira ou quarta live que a gente faz junto, e é sempre um tema recorrente. As organizações dizem que elas não pagam imposto, são isentas, e aí não contratam um contador, não tomam cuidado com a sua gestão contábil,
2 vezes eu recebi consultas nesse sentido nas últimas semanas, dizendo que é muito caro contratar um contador, que o Miroski veio para atrapalhar, porque agora tem que contratar um contador, e a gente tem que desmistificar isso. Não, sempre teve que contratar um contador, mas essas organizações têm relaxam um pouco com essa questão. Então vamos começar por aí. A questão do contador, da importância deles, né? E aí a gente entra, de fato, na questão da prestação de contas. Ok. Olha, qualquer organização, qualquer CNPJ no Brasil, ou melhor, no mundo, precisa ter uma assessoria contábil. Então, não é o fato da instituição ser com ou sem fim lucrativo, de fazer parceria, de receber recursos públicos, de ser imune, de ser isenta. Isso são características das organizações. Mas só o fato dela existir já enseja a necessidade de ter um acompanhamento contábil. E aí abrimos, né, uma ressalva para indicar que o ideal é que tenha um acompanhamento contábil de um profissional que seja conhecedor do terceiro setor. Porque o terceiro setor tem muitos detalhes, muitas nuances, e talvez o contador, que ele é preparado a sua vida inteira na academia, na universidade, nos cursos, sempre é moldado para atuar na área comercial, apurar lucro, preencher guias de recolhimento, e no terceiro setor tem um foco um pouco diferente, porque além de fazer essa parte da técnica contábil, também precisa da assessoria contábil, para utilizar esses benefícios fiscais, para não pagar os tributos quando forem realmente devidos, para fazer um bom acompanhamento financeiro e contábil, principalmente quando estiver fazendo a execução de recursos públicos, e mais as outras exigências que a legislação traz, específica para o terceiro setor. Então, realmente, precisamos quebrar esse tabu de que o contador só deve aparecer no final do ano para fechar os balanços ou no final de um projeto para prestar contas. A assessoria contábil é uma atividade permanente para o bem e para a manutenção das organizações. Bom, outro equívoco, né, que a gente vem falando sempre é o fato de muitas organizações no passado, eu falava com a turma da FASE, multiplicadores do Miroski, com outras turmas que eu dei aula essa semana, é um equívoco muito comum as pessoas aprovarem um projeto, receberem um recurso, executar e chamar o contador ali, faltando as 45 do segundo tempo, faltando 2 dias para terminar o prazo, chama o contador amigo de não sei quem, aqui o cara que faz a contabilidade aqui do vizinho, da Lan House aqui vizinha, ou aquele parente de alguém, e em 2 dias para encher o formulário e botar de acordo para a gente prestar contas. Isso vai dar problema. Esse tipo de prática é uma prática que está fadada ao fracasso, né? Isso é um verdadeiro suicídio organizacional. Comparando com o futebol, o contador não é aquela pessoa que vai chegar aos 45 do segundo tempo. O contador deve estar acompanhando o processo desde a montagem da equipe, desde a escalação do time, desde a convocação do time. Porque a execução de um projeto, de qualquer atividade, tem como parâmetro o planejamento, que é o plano de ação, o plano de trabalho. E nessa estrutura, nessa montagem, já é importante que o contador tenha participação, até para sugerir, para opinar, para assessorar. Muitas instituições cometem o erro crasso de, na montagem de um projeto, não prever os custos a atividade tenha problemas financeiros. E o não cumprimento dessas regras vai levar a instituição a ter problemas. Primeiro, de uma prestação de contas não aprovada, ou mesmo da cobrança do recolhimento desses tributos. E a legislação tributária traz um ponto que é muito interessante. Quando houver necessidade de retenção tributária e a instituição, por algum motivo, não o fizer, depois virá a cobrança e ela terá que recolher como se tivesse retido. Então, precisa, sim, ter esse acompanhamento muito de perto do profissional de contabilidade. Então, tem que haver o diálogo permanente no início do projeto, durante toda a execução e também no fechamento com a prestação de contas. Outro ponto que aí, entrando especificamente no tema da prestação de contas, é que muita gente acha que o contador ele só vai... a gente falou, inclusive, aqui muito dos projetos, né, quando o recurso entra nos projetos. Mas uma instituição da sociedade civil, ela tem um fim social, né? São pessoas, no caso da associação, que se reúnem para uma determinada finalidade, ou bens, né, direitos, enfim, que são destinados a uma determinada finalidade, no caso das fundações. Veja, a prestação de contas ela é também uma prestação de contas social, uma prestação de contas para os associados, uma prestação de contas para o Ministério Público, enfim. Então, também a prestação de contas começa por aí, não só quando tem um projeto específico.
Isso, a prestação de contas, na verdade, é uma prestação de satisfação. Você dá uma satisfação a quem tem algum interesse na instituição. Então, claro que o primeiro grupo são os associados ou os fundadores, né? Pensando logo na instituição dessa organização. Se tem um grupo de associados e eles estão ali trazendo trabalho, alguns contribuindo até financeiramente, o primeiro ponto é prestação de contas interna, prestação de contas para os próprios órgãos da administração. E tem o Conselho Fiscal, que é o órgão de fiscalização, e tem o órgão máximo, que numa associação é uma assembleia, numa fundação, um conselho curador. Esse é o primeiro ponto onde se deve pensar em prestar contas à administração, junto com a contabilidade, demonstrar o que foi realizado, a nível técnico, execução de atividades, e a nível financeiro. Se a organização, como você bem falou, for uma fundação, tem um acompanhamento do Ministério Público. É necessário também fazer essa prestação de contas anualmente ao Ministério Público para demonstrar que aquela vontade do instituidor, do fundador, está realmente sendo realizada. E independente de projetos, deixando ele mais um pouquinho para frente, se a organização receber doações, receber financiamentos, mesmo que não tenha uma legislação que obrigue a prestar contas, a transparência deve prevalecer. Imagina a situação, Lucas, de alguém esse mês de outubro, que tem o mês das crianças também, 12 de outubro. Imagine se nós dois resolvemos arrecadar recursos, todo mundo que está aqui acompanhando nossa live, cada um der R$ 10 para comprarmos brinquedos para entregarmos a crianças no orfanato. Imagine se você faz todo o processo transparente, demonstra o que comprou, as notas fiscais, pesquisa de preço, convida as pessoas para te acompanhar no processo de entrega e eu simplesmente falo, olha, o dinheiro está aqui, ok, vou comprar os presentes e sumo. Qual é a tendência, novamente, quando for isso acontecer? As pessoas vão confiar em você porque você foi transparente e talvez em mim não. E isso é o que acontece no terceiro setor. Temos que mostrar o tempo todo que somos transparentes, que somos honestos e que estamos cumprindo essa obrigação. Estamos prestando contas para os associados, para os beneficiários, para a sociedade, para o fisco, para o Ministério Público, para os financiadores, para os doadores. Então, é essa tônica que deve ser algo até natural para o terceiro setor. Prestação de contas não devia ser algo obrigatório. Deveria ser algo até espontâneo, porque é muito bonito o trabalho feito pelas organizações. Então, por que não demonstrar isso de forma clara, de forma transparente? Então, como eu falo no terceiro setor, sempre remete-se à prestação de contas, mas não naquele sentido burocrático, chato. E sim está demonstrando o que está sendo feito, porque é um trabalho que tem como foco a sociedade. Muito bacana. Você tocou num ponto, Nailton, que eu acho importante trazer também, que é a questão do controle interno, né? O Conselho Fiscal, ele deixou de ser obrigatório, ele já foi obrigatório, né? Pela legislação brasileira, deixa de ser obrigatório nas associações, mas é absolutamente recomendável no sentido de que haja um controle interno. O que você tem a dizer sobre a função ou a importância desse Conselho Fiscal e desse controle interno nas organizações? Ótimo, excelente, excelente essa sua pontuação. Até porque é o seguinte, o brasileiro tem a mania de fazer certas coisas a partir do momento que é exigido, que é obrigatório por lei. Hoje, a lei que ainda exige a estrutura com o Conselho Fiscal é a legislação de OCIP, mas que a cada dia temos menos OCIP no país. De uma forma geral, realmente, o Conselho Fiscal não é um órgão obrigatório se formos analisar o Código Civil a nível de estrutura estatutária. Mas, para fins de governança, é muito interessante que tenhamos um órgão de fiscalização e controle e que atue, porque também vemos muito na prática a composição de conselhos fiscais, mas que não tem o papel atuante de fiscalização e controle. Muito ruim para a organização, tendo seus gestores escolhendo parentes ou pessoas que têm certa dependência financeira, econômica e até vínculo pessoal para ser conselheiro fiscal. Acaba apenas figurando como conselheiro, mas muito ruim. Então, o ideal não é simplesmente ter a composição do conselho, é ter um conselho realmente que seja atuante, porque é o órgão que vai estar ali representando os anseios da Assembleia Geral, do conjunto de associados ou do conselho curador de uma fundação, e vai estar ali garantindo que a aplicação dos recursos está voltada para aquela finalidade social. E mais no lado operacional, você citou, temos o controle interno, que não precisa ser um setor, não precisa ser um grupo de pessoas. As atividades, as ferramentas de controle interno devem estar sendo colocadas em prática o tempo todo nas instituições. O que é que o controle interno faz? É verificar se o que está sendo executado está de acordo com as normas.
normas internas e externas. Isso é até um princípio do compliance, que é fazer a coisa certa da forma certa, fazer o que é certo da forma certa. E para isso precisa haver o planejamento, que é o parâmetro, e a comparação, a conferência, o acompanhamento, que é o papel do controle interno. Então, precisamos ter controle interno nas áreas administrativa, financeira, patrimonial, contábil, jurídica. Todo esse conjunto de atividades precisa ter um bom acompanhamento. E o controle interno tem esse papel de fazer com que o que está previsto seja bem realizado, identificando possíveis falhas, erros e fraudes. Você citou as OCPs, né? Agora, tem alguma peculiaridade nas prestações de contas? Opa! Eu não estou Olá, Neilton, me ouve? Alô, Neilton, você me ouve, querida? Me ouve? Oi, Neilton. Nailton saiu, tá voltando então. Tivemos uma questão técnica, gente, rapidinho, nós vamos voltando. Aproveitar que o Nailton deu uma caída, convidar vocês, próxima terça-feira, 18 horas, a gente vai estar aqui com a pesquisadora Aline Gonçalves, ela que é advogada da SBSA Advogados, vai estar falando sobre negócios de impacto social.org ou .com. Na semana seguinte, vamos estar com Danilo Tiz, o advogado, falando sobre leis de incentivo no terceiro setor. E para fechar o mês, a procuradora do Estado da Bahia, Ivana Lucchesi, para falar sobre a implementação do Miroski no Estado da Bahia. Então, todo mundo convidado para a gente estar aqui, né? Vamos ver, Nailton voltando, toda terça-feira às 18 horas. Então, todo mundo convidado, todos e todas devidamente convidados para estar aqui com a gente toda terça-feira nessa vibe. Pronto, Nailton Cadimbá de volta, depois de probleminhas técnicos aqui. Vamos seguir, então. Nailton, me ouve bem agora? Sim, agora está tudo normal. Vamos lá. Eu falava contigo, você falou sobre as OCPs, né? Que as OCPs, sim, a legislação específica da OCP, dessa titulação, essa qualificação, ela exige ainda o Conselho Fiscal. Tem alguma especificidade para prestações de contas no campo das OCPs, né? Nos termos de parceria, e aí eu já estendendo também para as OS, os termos, os contratos de gestão das OS. Cada uma dessas titulações tem legislação própria. Então, essas legislações têm regras próprias também. No caso das OCPs, né, a Lei 9.790 de 99, que é a lei federal, mas também temos várias leis estaduais e até no âmbito municipal, né, que regulamenta a questão das OCPs. A lei geral, ela prevê que toda vez que houver uma parceria que seja feita com os termos de parceria, de acordo com essa legislação, as prestações de contas precisam atender a regras próprias, e foi uma das regras até que ensejou o que nós temos hoje no Miroski, que seria o foco mais voltado para o resultado e menos para a gestão financeira. Então, essas organizações que têm essa titulação, que firmam, que celebram termos de parceria, precisam demonstrar, além dos relatórios tradicionais, que houve realmente o cumprimento do objeto. Então, foi o que ensejou, foi o que talvez tenha trazido, né, essa questão mais para as novas parcerias de acordo com o Miroski. E os contratos de gestão, que também é uma outra lei com uma formatação diferente, né, a nível geral é a Lei 637 de 98, que também podemos ter leis estaduais e municipais que tratam, né, sobre a qualificação específica das OS. As OS são mais voltadas para a gestão de atividades públicas, de serviços públicos, ou a gestão de unidades públicas. Então, o contrato de gestão ele já difere um pouco mais, porque a prestação de contas ela também é voltada para aquele atendimento, para aquele serviço, de forma até mensal. Então, toda vez que há essa prestação de contas, há o repasse para que haja continuidade dessas atividades. Então, temos hoje várias leis diferentes que tratam de parcerias diferentes. Então, apesar de hoje a Lei 13.019 de 2014, o Miroski, ser a lei talvez seja mais utilizada, porque substitui os convênios, continuam valendo as regras para quem é OCP, que tem tempo de parceria, para quem é OS e quem tem contrato de gestão. Então, isso é muito importante verificar qual é o tipo de parceria, qual é a esfera governamental, se existe regulamento próprio, se existe alguma regra dos tribunais de contas, das controladorias gerais. Então, hoje não podemos dizer que temos uma regra geral para se prestar conta de recursos públicos.
vai depender de quem é o parceiro, de onde vem o recurso, qual é a esfera, e se tem algum instrumento orientativo que venha trazer regras, como nós sabemos aqui no estado da Bahia, que temos Tribunal de Contas com resoluções que tratam até de algumas regras que não tem nem na lei. Então, por isso que é importante saber o que é exigido para se prestar contas. Muito bom, Nailton. Você falou do Miroski e eu queria trazer esse tema, tava guardando ele para depois, mas já aproveitando o ensejo e a deixa, né? Há sempre uma divergência interpretativa aí no sentido da questão da prestação de contas por resultado que está estabelecida no Miroski. Ou seja, a lei diz que a organização deve apresentar o relatório de execução, né, do objeto, e caso ela não cumpra o objeto, a meta, enfim, ou houver algum indício de irregularidade, enfim, é que será pedido, solicitado o relatório de execução financeira. Nesse sentido, há gente que interpreta radicalmente de que não deve ser apresentado o relatório financeiro, ponto, apresenta apenas o relatório de execução física. Há outros que exigem, sim, o relatório financeiro completo, como é o regulamento, inclusive, do Estado da Bahia. E há quem, como eu, quem esteja nesse meio termo, de que sim, você apresenta um relatório técnico de execução bem consubstanciado, ou seja, com dados quantitativos e qualitativos, é preciso qualificar esse relatório, deixar ele muito completo no sentido daquilo que foi alcançado, mas também um relatório financeiro, pelo menos para que se comprove aquele nexo entre o que se gastou e o que está se falando, né? Algum indício de que você gastou bem aqueles recursos, né? Para além disso, existe a exigência do meio digital, né? De toda a plataforma digital de gerenciamento desses recursos e que muitas das prefeituras, estados, enfim, ainda não implementaram. Então isso dificulta um pouco essa relação, porque com a plataforma digital, obviamente, seria muito mais tranquilo, você executa, sobe as notas, não teria muita dificuldade em você apresentá-las, já que elas já estariam online. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso, sobre essa dicotomia ou essa divergência de interpretação com relação à suposta não exigência de prestação de contas financeiras do Miroski para as organizações? Lembrando, Nailton, que tem uma decisão, inclusive, do TCU, do Tribunal de Contas da União, que diz que sim, é preciso ter prestação de contas financeira, que é incompatível com todo o resto da legislação, com a Constituição, etc., essa interpretação de que não haveria exigência da prestação de contas. Eu acho que esse talvez seja o controle, vão continuar insistindo, vão continuar recomendando, vão continuar indicando que seja feito dessa forma. Para o governo federal, há sim essa possibilidade de um fechamento através de relatórios financeiros, porque o próprio sistema de acompanhamento, o SICOMV, permite que seja visualizado a qualquer momento toda a execução financeira, as cotações de preços, os contratos formalizados, os pagamentos. Então, no final, cabe sim demonstrar a execução física das atividades, sem essa necessidade de um novo envio de prestação de contas. Mas, como você bem falou, os estados e os municípios que não possuem essa plataforma ficam sem esse respaldo, sem essa garantia de que houve a observância ao princípio da economicidade. A eficiência, a eficácia e a efetividade conseguem ser demonstradas com os relatórios de execução física, com as fotos, com a comprovação da execução das metas, com o cumprimento do objeto. Mas a economicidade fica, assim, prejudicada, realmente, se não houver essa demonstração dos gastos. E desde quando começou a se trabalhar com os convênios com as entidades sem fins lucrativos, desde 1992, que teve a primeira instituição normativa do SPN, desde lá, todo o foco é voltado para a execução financeira. E isso, depois de tantos anos, fazer com que os órgãos de fiscalização e controle abram mão disso, vai ser muito difícil. Vai ser um processo gradual, uma mudança cultural e uma questão de confiabilidade nas organizações. Que hoje temos o grande problema de chamar de parcerias, elas não apenas prestam contas, elas precisam demonstrar o tempo todo honestidade.
Então, esse talvez seja o foco, né, dos analistas de prestação de contas, dos órgãos de fiscalização, em fazer com que as entidades atuem de uma forma de que precisam ao tempo todo estar demonstrando que são honestas. E essa mudança de postura não vai ser de uma hora para outra. Temos uma lei que é bem clara, a lei do marco regulatório, ela traz isso de uma forma bem clara. O foco é o resultado e só precisa verificar os documentos fiscais em caso de não se sentir confortável o suficiente para aprovar as contas. Mas os próprios órgãos de fiscalização e controle, como o TCU, como o TCE, eles estão sempre indicando, precisa verificar os documentos fiscais, até porque eles fizeram isso a vida toda. E eles parecem que só sabem trabalhar dessa forma porque não tem pessoal também, nem quantidade, nem qualificados para fazer o monitoramento e avaliação da parceria durante a sua execução. Então, por isso também vai continuar sendo exigido esse mundo. Opa, uma questão aí com a nossa conexão. Nailton tá por aqui, mas deu alguma questão aqui com a nossa conexão. É isso, gente, esse tal novo normal, esses programas que a gente faz ao vivo são assim, de vez em quando tem uma engolida aí com a internet, e é isso mesmo. Nailton, você me ouve, Nailton? E eu estou sem seu áudio novamente. Acho que deu problema na sua conexão. Deve ser minha internet. Eu vou sair e voltar novamente. Bem, então, mandar um abraço então aqui para o Vinícius, ambientalista de Itamaraju, Bahia, a contadora Graziela Mota, que também mandou aqui uma questão que eu vou fazer para o Nailton assim que ele retornar. Tá bem, Graziela? Aproveito novamente. Então, quinta-feira, 19h19, terceiro setor mentoria com Bianca Monteiro, grande parceira do Instituto, Bosque Legal Instituto, vai estar com a sua mentoria de volta aí às 19h19 na quinta-feira, não percam, tá? Vamos chamar então o Nailton Cazumbá de volta. Vamos lá. Pronto, o Nailton está aqui de volta, querido Nailton. Me ouve bem agora, querido? Sim, sim. Bom, um abraço aí para o pessoal de Sabará, Minas Gerais, a Casa José de Figueiredo Silva, Renata Mota, todo mundo que está chegando, que já está por aqui. Então, a contadora... Desculpa, gente, o meu computador hoje não ajudou, deu pau aqui, não sei o que foi. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo, porque na telinha aqui é muito rápido e tal. Mas, enfim, a contadora aqui fez uma pergunta, disse que defende veementemente a apresentação das prestações de contas financeiras e você responde ela daqui a pouco pelo seguinte: a Bianca Monteiro está me corrigindo aqui que as mentorias online, terceirosetormentoria.com.br, aqui mesmo pelo Instagram, não é mais às 19h19, é às 18 horas. Então, parceira querida, um grande beijo aí para Bianca Monteiro. Não percam, 18 horas, às quinta-feiras, terceirosetormentoria.com.br. São muito legais as lives e as mentorias que a Bianca tem feito. Então, Nailton, agora sim, a pergunta da contadora que veio, ela se posiciona aí veementemente a favor da prestação de contas financeiras para a Ozônio, para que elas demonstrem que estão gerindo os recursos, sejam eles públicos ou privados, de forma correta. Olha, como eu falei, essa prática não vai ser deixada de lado enquanto não tiver uma estrutura de uma plataforma eletrônica que dê essa segurança para o analista da prestação de contas. O que é que precisa ser levado em consideração? É o excesso de exigências e de burocracias para uma prestação de contas financeira como acontece hoje. Um demonstrativo que aponte quanto foi repassado, quanto teve de rendimentos financeiros, o que foi gasto de uma forma sintética, talvez seja o suficiente para demonstrar a execução da parceria. O que talvez não seja necessário é ficar solicitando uma série de documentos, principalmente na prestação de contas parciais, mensais, onde todos os meses as entidades precisam enviar toda a documentação, cartão CNPJ, estatuto, cópia novamente dos termos, cópia do plano de trabalho, certidões negativas. Isso talvez não seja necessário, até porque muitos desses documentos devem ser exigidos para celebrar a parceria e não para se prestar contas. Então, talvez, havendo uma conscientização de que, mesmo havendo a necessidade de ter algum demonstrativo financeiro, que este não precisa ser tão detalhado e com aquelas exigências que não têm nenhuma eficiência
na questão da avaliação e do acompanhamento, né? Muitos exemplos que nós conhecemos de cobrança de documentos que não tem sentido algum, como no caso de uma secretaria municipal exigir que as notas fiscais apresentadas sejam impressas com a tinta colorida, porque se for impressa em preto e branco, pode configurar uma cópia. Só que a nota Nossa, fiscal eletrônica, toda vez que ela é impressa, ela é um original. E até porque a nota fiscal eletrônica ela foi criada com duas finalidades. Primeira, para evitar a sonegação tributária, e a segunda, para não ser impressa. A nota fiscal eletrônica foi criada para não ser impressa. Tanto é que ela pode ser consultada, existe um código de verificação, uma chave, onde pode se verificar que aquela nota é válida. Então, ao ponto de uma secretaria dizer que está acompanhando bem uma prestação de contas e exigir que todos os meses os contra-cheques dos colaboradores das OSC sejam apresentados originais assinados, isso não gera uma efetividade no acompanhamento. É mais efetivo confirmar no extrato bancário aberto da conta específica que aquele valor saiu e foi creditado na conta da pessoa. Então, é muito mais sensível a pessoa ter essa noção do que ficar pedindo um monte de documento, muitas vezes desnecessário. Outro ponto que é muito comum, exige-se sempre 3 cotações de preço. O que o Tribunal de Contas sempre recomendou é que se faça uma pesquisa de preços e que tenha, no mínimo, 3 cotações válidas. Então, já vi também secretarias que falam, olha, se não tiver 3 cotações, eu vou reprovar. E não é bem assim. Quando não for possível fazer a cotação de preços, deve ser apresentada justificativa, isso deve ser entendido. Tanto é que a lei das parcerias fala que é possível aprovar as contas com ressalvas. Quando houver alguma falha, é possível que seja feita uma advertência para a instituição. E antes disso, é necessário haver a capacitação, a elaboração e apresentação de manuais de execução. Então, fica muito cômodo, né, para o poder público repassar o recurso e esperar uma prestação de contas. Se tiver tudo ok, aprova. Se não tiver ok, reprova e manda devolver os recursos. E isso não é um sintoma de parceria. A parceria está junto, está acompanhando. E eu sinto muita falta ainda do acompanhamento, da avaliação, do monitoramento mais perto das organizações. Toda parceria, quando começa, ela parece que é algo entre inimigos, que está sempre um desconfiando do outro. As OSCs reclamando do poder público e o poder público desconfiando nossa. dos OSCs. Então, assim, eu acho que realmente cabe uma demonstração financeira, até porque está previsto constitucionalmente que deve haver uma prestação de contas, e quando fala isso, a Constituição fala que quem arrecade, quem administre recursos públicos. Então, talvez só a demonstração física com relatório não seja realmente suficiente para se comprovar a boa execução do dinheiro público, a questão da economicidade. Mas pode ser algo mais simples, algo que consiga comprovar realmente que os gastos foram bem realizados, mas sem esse grau de exigência. Realmente é muito difícil hoje quem atua nas OSCs estarem prestando contas, até porque parece que é um incômodo para o analista de prestação de contas aprovar as contas limpas, sem ressalva. Parece que ele tem a sensação de que não trabalhou direito. E aí olha novamente para ver se acha um centavo, para ver se acha uma vírgula. Já tem situações de pedirem para os extratos bancários serem aqueles originais do banco. Aqueles que são impressos pela internet podem ser manipulados, mas isso não tem sentido nenhum. Então não é uma relação de parceria, é uma relação de desconfiança. Então tem que haver sempre o equilíbrio e o meio termo, lembrando que é recurso público que está em jogo. Então as OSCs têm que fazer bem seu papel e o poder público acompanhar, exigir o que for necessário, mas o que for necessário para fazer uma avaliação. E não exigir por exigir. Cobrar muitos documentos que não tem nenhum sentido. Como, por exemplo, Lucas, pedirem uma declaração da organização de que os seus gestores não têm vínculo com o poder público. Isso tem que ser pedido no início da parceria, não é no final. Sim. E isso pode acontecer de não liberar parcelas, indicando que há pendências. Mas a pendência é criada pelo próprio órgão público. A certidão negativa de débitos, ela deve ser analisada, verificada no momento da parceria, e ela tem acesso público. Qualquer pessoa com o número do CNPJ pode consultar. E aí, às vezes, para um processo para exigir que a entidade, que a OSC, apresente a certidão negativa, que vale por 6 meses. Então, uma certidão negativa emitida em maio, hoje tem validade. Onde está a eficiência disso? Essa certidão negativa, que foi emitida em maio, não vai garantir que em junho, julho, agosto, setembro, outubro, essa organização deixou de pagar tributos, por exemplo. Então, era muito mais
é interessante verificar no site, hoje, dos órgãos de fiscalização, se naquele momento a entidade está ou não inadimplente. Então, enfim, são esses excessos que acabam trazendo esses problemas com a prestação de contas. Podia ser algo muito mais simples, sem deixar de ser rigoroso. Nailton, sensacional. E só para quem Nailton citou aí um dispositivo constitucional, e para quem não está tão familiarizado com o texto da lei, enfim, é o artigo 70 da Constituição Federal, que trata dos recursos públicos quando são geridos por organizações. Então, para quem quer dar mais uma estudada nisso, uma aprofundada, recomendo dar uma lida no artigo 70 da Constituição Federal do Brasil. E, Parágrafo único. exatamente, parágrafo único, exatamente, para ser mais preciso ainda. Então, e outra, né? Eu queria fazer um comentário sobre essas questões das certidões. Às vezes, o poder público, ele detém aquela informação, ou seja, se é uma determinada prefeitura e ela detém aquela informação se a instituição está ou não em débito com ela, por que ela exige que a organização imprima aquele papel e traga, né? Enfim, gerando um custo para a organização de impressão, de deslocamento, especialmente agora no momento de pandemia, de disposição das pessoas. Quer dizer, se ela detém aquela informação, o servidor pode ir lá, em 2 minutos ele entra no cadastro, enfim, no sistema, baixa aquela certidão, verifica e coloca nos autos. Não precisa a organização parar um processo durante 2 meses para que a organização traga. E eu estive em muitos estados, né, você sabe disso, e uma das reclamações que eu ouvi muito foi essa. Você vai fazer uma parceria com o poder público estadual, por exemplo, e o cara que mora a 800 quilômetros da capital, né, em estados grandes, como aqui a Bahia, como Mato Grosso, Amazonas, imagina o cara pegar um barco 8 dias para levar uma certidão na sede do governo do estado, e porque o servidor não entrou no sistema, não viu. Então isso é prejudicial para a organização, é contraprodutivo, não é contra o princípio da eficiência, da economicidade, contra vários princípios da administração pública, e eu comungo com você dessas ideias todas que você traz aí. E queria trazer outro ponto, querido, que é a questão do monitoramento e avaliação. Você trouxe um ponto fundamental, você citou isso, mas dentro de uma outra discussão. O MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ele desloca um pouco, a Laís Lopes, de Figueiredo Lopes, tem falado muito isso, desloca esse controle que é feito só ao final, né, na fase da prestação de contas, onde se glosa tudo porque acha que não está certo, e traz esse controle, dilui esse controle nas fases, ou seja, desde o momento do planejamento, você tem que fazer esse controle, porque você planeja junto o plano de trabalho, você sistematiza o monitoramento e avaliação, você vai acompanhando, porque eventuais desacertos, eventuais dúvidas, eventuais questões detectadas, você corrige ali naquele momento, tanto a organização tem esse papel quanto o poder público, e isso evita que tenha um problema na prestação de contas. Se você faz esse manejo muito correto, esse procedimento correto de acompanhamento, de conhecer o projeto e tal, não vai ter problema na prestação de contas final, né? Então, quando você deixa para fazer só na prestação de contas mesmo lá no finalzinho, você, óbvio, que pode encontrar problemas que eventualmente não podem ser sanados, né? Óbvio. E o dinheiro já foi gasto, então de onde a organização vai tirar para devolver se o dinheiro foi gasto, enfim. Então, fala um pouco para a gente disso. Você falou que sentia falta um pouco disso. Talvez pudesse trazer um pouco mais de considerações a respeito dessa fase. Uhum. E esse é um problema que nós estamos verificando nas 3 esferas. Quando nós falamos do sistema, da plataforma eletrônica, o governo federal é um destaque, realmente, porque o sistema Siconv, ele tem como fazer todo esse acompanhamento financeiro, ele permite isso. Mas quando falamos em avaliação e monitoramento, ainda existe realmente uma grande ausência dessa parte prática. Primeiro, porque o poder público não tem pessoal suficiente para tal, ou não está capacitando o pessoal para atingir, né, esses objetivos. E o outro que nós percebemos também é a pouca falta de interesse em mudar, já que tem uma lei nova, depois de 5 anos ela ainda é nova pela implementação, mas que muitos servidores públicos, muitos analistas, eles mudaram simplesmente o termo, a expressão convênio, para termo de colaboração, termo de fomento, e atuam da mesma forma como antigamente. E essa mudança ainda não foi sentida por muitas pessoas que atuam no poder público. As OSCs não tiveram opção, elas tiveram que se adaptar. Até porque foi muito uma demanda das próprias organizações. Mas a nível de capacitação, de iniciativa, as OSCs tiveram que se virar.
E o poder público ainda está engatinhando muito lentamente nessa questão de estruturação das suas equipes. Então, a lei prevê que deve ser indicado um gestor para acompanhar a parceria e uma comissão de monitoramento e avaliação, que deve realizar visitas, deve realizar realmente esse acompanhamento e deve estar de mão dadas com a organização para evitar tudo que você falou, falhas, erros e até mesmo fraudes que podem acontecer. Então, se houver, primeiro, a capacitação geral dos gestores públicos, dos técnicos, dos conselheiros, das OSCs, vai ficar muito mais fácil, todos vão compreender como deve funcionar o MEROSC. Se forem elaborados os manuais, indicando como executar bem a parceria, o que é que pode, o que não pode, como prestar contas, também já vai diminuir bastante os problemas. E se houver realmente esse acompanhamento, essa discussão, esse diálogo, esse bate-papo contínuo, onde o poder público fala, olha, essa meta aqui poderia ser executada de uma melhor forma, o que é que vocês acham? E a OSC fala, olha, eu estou com dificuldade aqui, eu preciso mudar o plano de trabalho, mudo agora, mudo depois. Encaminho isso por e-mail, faço um ofício, como é que deve funcionar? A parceria vai terminar da forma perfeita. E o melhor, aquelas metas, aquele objeto que foi previsto, vai ser realizado e vai beneficiar a sociedade. Mas ainda há um grande afastamento, né? O poder público ainda não conseguiu. Quando eu falo poder público, claro que eu estou aqui generalizando, mas tem muitas já prefeituras, secretarias que estão já fazendo bom trabalho, mas é porque chegam para nós são as queixas, né? Quando as coisas estão bonitas, não nos procuram. Quando nos procuram, é porque tem algum problema, tem alguma exigência fora dos padrões. E tem uma entidade agora aqui de Salvador que está respondendo ainda a notificações de um convênio à época de 2016, 2017. E a resposta da organização diz, por que vocês não falaram que queriam dessa forma antes? Esperaram 4 anos para agora dizer que está errado. Por que vocês não acompanharam? Coisa simples. É uma parceria onde só tem pagamento de pessoal, energia elétrica e conta de água. E mesmo assim o analista quer procurar situações que são descabidas até. Mas é aquela coisa, eu tenho que mostrar para os tribunais de contas, para as compradorias, que eu estou trabalhando, que eu estou notificando. E outra coisa ainda que me chateia muito é quando eu vejo que as pessoas têm satisfação em dizer eu notifiquei, eu achei um erro, eu mandei devolver dinheiro. E, na verdade, deveria, olha, eu acompanhei e evitei que o problema tivesse acontecido. Então, claro, está na legislação, tem uma previsão expressa, mas ainda está faltando esse monitoramento, esse acompanhamento e a própria avaliação de dizer, olha, a parceria foi acompanhada, ela deu esses resultados, as próximas podem ser melhores, o que nós previmos poderia ter um alcance melhor se nós fizermos isso, se nós fizermos aquilo. Então, precisa haver essa mudança de comportamento. Então, repito, as OSCs, com toda dificuldade, estão se adaptando. O poder público está num ritmo ainda um pouco lento para o que era previsto para a legislação. E um ponto que pode ter atrapalhado, Lucas, é o apelido do Miroski. Né? Eu ainda vejo que alguns analistas de prestação de contas falam, olha, essa lei é para as OSCs, não é para a gente. Fala, essa lei já está em vigor já há muito tempo, vocês precisam ler, verificar essa lei e verificar que tem coisas que dizem respeito ao poder público. Tem notificações que chegam para as organizações, a nível de prestação de contas, exigindo que elas demonstrem as informações na internet, no site, sobre a parceria. Isso está na lei e deve ser cumprido, e não é nem de agora. É desde a Lei de Acesso à Informação. E aí, às vezes, eu pergunto para o analista, e vocês no poder público já estão divulgando também? Eu não sabia que tinha. Vocês só leem o que é cobrança para o outro. O que é para saber, vocês também não estão fazendo. A lei tem regras para os dois lados. Então, é por isso que tem que haver esse diálogo. Sem esse diálogo, não vai haver parceria. Imagine 2 parceiros que não conversam, que brigam o tempo todo. Essa parceria está fadada ao fracasso. Então, essa mudança que tem que ser feita e o poder público tem que pensar em capacitar, estruturar suas equipes, porque monitorando e acompanhando não vai ter tanta dor de cabeça no final. Nailton, chegou uma pergunta aqui muito interessante, e aí cabe com o que você acabou de falar, que é sobre se as organizações são obrigadas a ter sites para postar a prestação de contas, ou pode ser divulgado de outra forma? A obrigação de ter um site não pode estar prevista na lei. O que há a obrigação é de que ela deve fazer a divulgação das informações. Na ausência de um site, isso pode ser impresso e colocado na sede da organização, na porta, no mural. O importante é que essas informações para cumprimento da legislação sejam disponibilizadas à sociedade. Eu falei no site porque
seria hoje a forma mais fácil, mas não é uma exigência de que tem que ser na internet. Deve haver a divulgação na internet, ótimo. Quem não tem site, imprime isso, coloca no mural, coloca na porta da sede, se for caso, fotografa, e aí vai poder demonstrar que há o cumprimento dessa exigência, porque também se pensou numa estrutura em que todas as OSCs têm computador, todas as OSCs têm internet, todas as OSCs têm recursos próprios, que na verdade não têm. Muitas OSCs dependem exclusivamente dos recursos públicos. E se ela colocar no plano de trabalho que vai usar recurso público para fazer um site, isso não vai ser aprovado no plano de trabalho. Então, o plano B é divulgar em papel, como era antigamente, mas o importante é que divulgue, porque é um cumprimento da lei. Se o poder público não está cumprindo, vamos dizer que é um problema deles, né? As OSCs têm que fazer sua parte, porque elas vão ser cobradas e penalizadas. Nailton, e aí aproveitando então para dar uma dica, a organização, embora a lei não obrigue a ter um site, mas ela obriga a publicizar, então a dica sempre é mapa das OSCs, não é? O mapa das organizações da sociedade civil do IPEA. Esse é um banco de dados oficial, que cruza diversos bancos de dados oficiais, mas é interativo, né? A organização ela pode solicitar uma senha, se inscrever lá, solicitar uma senha e preencher os dados da organização, botar uma fotinha até da sede e preencher os dados da organização, mandar o estatuto atualizado para publicar lá. E a prestação de contas e as eventuais parcerias que tenham podem todas ser publicadas lá. Isso vale para efeito de publicização. Tem validade jurídica. Inclusive, o decreto municipal de Belo Horizonte aceita expressamente isso, outros decretos de outras cidades também têm isso, mas desde já a dica, conheçam o mapa das OSCs do IPEA e se inscrevam, complementem suas informações lá e, eventualmente, publique, já que você não tem um site, você usa esse espaço como uma espécie de site oficial. Para quem não viu, nós fizemos uma live aqui com a Camila Escudeiro, que é da equipe do IPEA, do Mapa das OSCs. As lives todas ficam lá, inclusive essa vai estar lá também no nosso canal no YouTube, né? No OSC Legal, você bota lá o SC Legal no YouTube. As lives estão todas lá, recomendo. Para quem não conhece o Mapa das OSCs, assista essa com Camila Escudeiro, que ela dá todas as dicas de como fazer esse cadastro, as senhas, etc., para que você possa usar o Mapa das OSCs como esse espaço onde você vai publicizar as informações das parcerias que são obrigatórias. Isso é super importante e Nailton trouxe aí uma dica fortíssima. Nailton, é isso. A gente caminha aqui já 12 minutinhos para o final e você tem boas dicas, então eu sei que você sempre tem ótimas dicas para as organizações, então traga aí algumas boas dicas práticas para as organizações, pequenas organizações especialmente, cuidarem das suas prestações de contas, da sua movimentação financeira, da sua gestão contábil. Se fosse no desenho organizacional, a primeira dica que eu dou é tirar o botãozinho prestação de contas do final e colocar no início. Prestação de contas inicia, falando aqui de projetos, de parcerias, no momento em que a parceria é publicada. Então, a partir do momento que a parceria começou a ter validade, que ela iniciou sua vigência, é ali que tem que se pensar em prestar contas. Porque a prestação de contas só vai ter sucesso se a execução for bem feita. Então, a partir dali, começa a preocupação em juntar toda a documentação, todos os comprovantes da execução da parceria, porque apesar de ser parceria, na verdade, é uma comprovação de execução daquela finalidade, uma comprovação de honestidade, que é o que acaba acontecendo. Então, é o momento de estar acompanhando a execução, juntando os documentos dos extratos bancários, as comprovações de cada meta, de cada etapa, de cada fase, e não deixar simplesmente para fazer as alterações justificativas no final. Se é uma parceria, as OSCs precisam comprometer o poder público nessa execução. Então, se há necessidade de uma alteração, se há alguma dúvida, se há algum questionamento, formalize. Mesmo que seja por e-mail inicialmente, mas pergunte ao parceiro o que é que ele acha, se ele concorda ou se ele não concorda, até porque vai ter um respaldo melhor para a execução dessas parcerias. Então, o primeiro ponto iniciou a parceria, preocupação com prestação de contas começa ali. E independente de ter essa previsão legal de que a prestação de contas deve ser somente ou inicialmente sob o aspecto físico, se preocupe com a execução financeira. E quando falamos na execução financeira, ela não deve ser voltada somente para atender aquelas metas da parceria,
mas sim atender toda a legislação que rege, a legislação vigente no país. Então, se há necessidade de contratar pessoal pelo regime CLT, que sejam seguidas todas as regras, com pagamentos de todos os encargos devidos. Se houver necessidade de retenção na fonte de tributos, como exige a legislação tributária, que também seja feita, que é uma outra falha muito comum nas organizações, fazer Sim. o pagamento de serviços pelo valor cheio da nota fiscal. Então, cabe também fazer essa boa gestão correta enfim, demonstrar a economicidade, fazendo as pesquisas de preço, justificar quando essas pesquisas de preço não puderem ser realizadas. A lógica hoje da gestão que a pública traz para o privado é sempre comprar pelo menor preço, e nem sempre essa é a melhor compra. Então, se houver uma cotação e a decisão for por um produto, por um bem, por um serviço que não é o mais barato, que já faça a justificativa e deixe apensa ao processo, para não ter que chegar no final, ter que justificar ou ter que responder isso posteriormente. Então, tudo que sair dos padrões, já é necessário fazer a justificativa, já ir se preparando para mostrar transparência para o parceiro público. Então, essas dicas precisam ser verificadas e isso traz para junto da gestão a contabilidade e a gestão tributária. Então, é por isso que não pode deixar para o final. Então, às vezes, um pagamento indevido, quando identificado rapidamente, é possível fazer a correção. Mas depois de 6 meses, depois de um ano, torna-se inviável. E talvez aquele primeiro erro, mesmo que aconteça, se ele for identificado, ele não vai acontecer novamente. Então, é mais um motivo para que haja um bom acompanhamento. E a própria legislação traz essa possibilidade, né, de contratar, de prever no plano de trabalho contadores e advogados, que muitas organizações ainda passam por cima disso, ou não conhecem a informação, ou sempre focam que os custos devem ser na área social. Mas sem um bom acompanhamento contábil, tributário, jurídico, talvez o social seja executado ali, mas dê problema lá na frente. Então, se a própria lei entender o que é necessário, que esses profissionais estejam perto da organização, por que não? Né? Aproveitar já que há essa possibilidade. E também que a equipe que esteja envolvida com a execução tenha capacidade técnica para poder executar bem a parceria. Não pode perder o foco de que é recurso público que está sendo executado. Então, muitas OSCs, pela sua demanda, pela sua carência, acaba inserindo pessoas na equipe que talvez não tenha capacidade para executar bem aquela parceria. E é muito mais para ajudar, para dar uma chance de emprego, isso tem que ser avaliado. Porque as OSCs, na sua gestão própria, já precisa ter qualidade. Quando a gestão de recursos públicos, multiplique essa qualidade ao quadrado, porque vai ter muita fiscalização. Então, não adianta somente ter boa vontade, ter boas intenções, porque vai ser necessário comprovar que aquela execução foi de excelência. E quando a OSC assina um termo de colaboração, um termo de fomento, ela está se comprometendo e garantindo que ela conhece a legislação e que ela tem capacidade técnica e operacional de executar aquela parceria. Então, ela está assinando e depois não pode argumentar que não fez porque não sabia. As falhas que acontecem, que nós também temos consciência de que acontecem, muitas delas é por falta realmente de conhecimento de coisas básicas. Então, as OSCs também precisam estar preparadas para fazer essa gestão. Então, a prestação de contas, na verdade, é um conjunto de tudo que acontece na execução da parceria e deve ser demonstrada de forma clara, de forma bem transparente, de forma segura. Mesmo que haja depois um questionamento por parte do poder público, mas se o fato estiver correto, estiver coerente, é mais fácil de defender. Mas quando acontecem falhas, aí realmente não vai ter um contador ou advogado que consiga resolver essa situação. Muito bom, né, Ailton? Sempre trazendo dicas sensacionais. Uma dica rapidinho, porque a gente tem muito pouco tempo. É uma pergunta que chegou aqui, eu não sei de quem, desculpa, perdi, mas é sobre remuneração de dirigentes. É uma pergunta recorrente, como é que isso aparece nas prestações de contas, já que hoje a lei, né, não tem esse empecilho mais, não tem esse problema. Como é que isso pode aparecer nas prestações de contas? Rapidinho, então, Ailton, para a gente ir caminhando aqui para o final. O que eu recomendo é que a remuneração do dirigente, pelo cargo de dirigente, deve ser feito sempre com recursos próprios. Uma vez com recursos públicos, deve haver a remuneração da atividade técnico-profissional, que pode ser executado pela mesma pessoa que é dirigente. Então, se esse dirigente, essa pessoa que hoje ocupa um cargo de dirigente, ele também faz parte da equipe do projeto, pela sua capacidade técnica, pelo seu currículo, ele vai integrar essa equipe e vai ser remunerado
de acordo com os valores previstos para aquela equipe. Então, se ele é um professor, se ele é um médico, se ele é um assistente social, ele vai ter a mesma remuneração que os outros técnicos profissionais que vão atuar com a mesma carga horária. Ele não pode receber diferente porque ele também é dirigente. Então, são situações diferentes que precisam ficar claras, que a legislação tributária permite remunerar dirigente pelo cargo de dirigente, isso é feito com recursos próprios. Com recursos da parceria, se ele trabalhar, fizer parte da equipe, ele vai ser remunerado por essa atividade técnica. Então, ele tem que ter a capacidade técnica operacional, ter currículo, ter qualidades para poder fazer atividades. Uma vez atuando no projeto, ele pode ser remunerado por essa atividade. Sensacional. Sensacional, Nailton, muito bacana. Então, gente, a gente está caminhando para o final. Live boa é assim, você pisca o olho e ela já está terminando. Então, sempre com o Nailton, a gente tem essa impressão. Começa a conversa, a coisa empolga e já passou 1 hora, a gente não percebe. É incrível. Nailton, mais uma vez, um agradecimento. E eu queria aproveitar, antes da gente fechar aqui, convidar todo mundo, sempre às terças-feiras, sempre às 18 horas, a gente está aqui com a live Nossa, que legal. Na semana que vem, vamos estar aqui com a Aline Gonçalves de Souza, .org.com, né? Vamos falar sobre desafios dos negócios de impacto e os modelos híbridos. Vai ser muito bacana, estou com muita expectativa nessa conversa com a Aline Gonçalves. A Aline, que é pesquisadora e doutoranda pela FGV, premiada internacionalmente, grande figura, muito bacana mesmo. Depois, na semana seguinte, no dia 20, a gente vai estar com o Danilo Tizer, que é advogado, vamos estar falando sobre leis de incentivo ao terceiro setor. Ele é um grande conhecedor dessa matéria, vai estar aqui falando com a gente também. E, para fechar o mês com chave de ouro, a gente vai estar com a Ivana Luquezzi, que é procuradora aqui do estado da Bahia, e vai estar falando sobre a implementação do Miroski no estado da Bahia. Então, Nailton, considerações finais aí para a gente fechar essa live de hoje. Belíssimo time que você trouxe para as lives do mês de outubro, viu? Parabéns. Então, para fechar o que nós falamos hoje com relação às prestações de contas, esse é um exercício de transparência que deve ser feito a todo o tempo para as organizações. As organizações fazem uma atividade social, precisam ter uma boa gestão, precisam ter controle e precisam ter transparência. Então, é preciso que seja... que faça parte do dia a dia das organizações, pensar sempre em prestar contas. Vão ter umas mais tranquilas para os doadores, para os órgãos internos, para aqueles parceiros que não exigem muitas regras, mas também tem que pensar naquelas que são mais burocráticas, e isso em especial quando se está gerindo recursos públicos. Então, não existe uma fórmula para se prestar contas, nem uma regra padrão. Vai depender muito da origem do recurso e do que o parceiro exige. E mesmo sendo público, temos parceiros nas 3 esferas, com situações diferentes, com regras diferentes, com exigências diferentes. Então, para que tenha uma boa relação com o parceiro, a dica é: conheça seu parceiro. Veja o que é que ele espera de você, o que é que ele exige de você, e aí você monta a sua prestação de contas para atender o que ele está exigindo, até porque o terceiro setor depende muito de financiamento externo, seja ele doado, seja ele incentivado, seja ele repassado pelo poder público. Então, conheça seu parceiro, veja o que é que ele exige, veja o que a legislação também prevê e tente fazer o melhor possível, sempre. É o que eu tenho de recomendação para as OSCs, para que elas consigam prestar contas bem e ter um pouco mais de tranquilidade. Muito bacana, Nailton. Mais uma vez, toda a gratidão. Você é um grande parceiro nosso, uma figura, uma referência. Só ilumina aqui a nossa live. Só traz sempre dicas sensacionais. Certamente vai voltar, porque a gente chega na metade da live, o povo já está pedindo para você voltar. Então é sempre muito interessante. Querido, muito obrigado mesmo. Para quem pediu, as lives ficam salvas aqui no GTV por um tempo do Instagram, mas elas ficam também no nosso canal, Nossa, que legal, no YouTube. Então, recomende aí para os seus amigos, para quem perdeu. Aproveita, se inscreve no canal, deixa lá seu comentário, seu like, ajuda o nosso trabalho, divulgando. E é isso que faz com que a gente possa ficar. Hoje eu estou com a participação aqui da Flora, minha filha está dando um joinha aqui. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Terça-feira que vem estamos aqui. O Instagram já está encerrando. Valeu, até mais. Grande abraço a todos.